Olá! Bem-vindos a mais 10 minutos de autoconhecimento aqui comigo no canal Sã Consciência. Se você veio buscar aqui saber um pouquinho sobre como é que a culpa na maternidade e na paternidade funciona, você está no vídeo certo! Por isso, aproveita e já se inscreve se você é novo por aqui e vamos comigo pra gente detonar esse assunto. Vamos lá! Vamos lá para esse assunto então que é de utilidade pública. Dizem que quando nasce uma mãe ou um pai, nasce a culpa, não é mesmo? Bem, vamos trabalhar esse assunto. Para a gente começar a trabalhar a culpa, a gente vai ter que chegar num primeiro consenso, que é a culpa na maternidade, ela na verdade já inicia-se muito antes. A culpa, ela está presente na maneira de como o indivíduo funciona. Então, a maternidade ou a paternidade, depois que a gente se torna realmente pais, ela vai ser só mais uma área da nossa vida onde a culpa vai se manifestar. Por isso que vai ficar mais claro de perceber ela na maternidade ou na paternidade, mas na verdade já existe ali a culpa há muito tempo e é por aí que eu quero começar com vocês. O que seria a culpa, queridos? A culpa é quando a gente aprende a não valorizar os nossos motivos para tomar as decisões que a gente toma. Quando simplesmente por algum motivo, por vários motivos, e isso começa lá na infância, lá na nossa educação de criança, que pouco a pouco as pessoas vão demonstrando e a gente vai concluindo que a vida ela funciona, mas que os meus motivos não são importantes, tá? Eu vou começar com o primeiro ponto, onde isso se afirma, onde isso se reforça, que é quando a gente é mal interpretado na infância. Então, vamos supor assim, uma criança joga um brinquedo, né? Aparentemente um pouco frustrada, ela joga um brinquedo. O que os adultos vão fazer? Os adultos vão interferir, sempre os adultos interferem em tudo, né? E o que vai acontecer? Como a gente já aprendeu a fazer, né? A gente não considera que a criança possa estar num contexto, pode estar cansada, muito frustrada, com alguma dor que a gente não sabe para ter tomado aquela reação como ela tomou. Então, geralmente, o que nós adultos fazemos? Poxa, né? O que aconteceu? Por que você está fazendo isso? Que brabo, não faça mais isso, que feio. Então, o que vai acontecendo aí nessas interpretações errôneas? A gente já vai dando para a criança a percepção de que o erro dela não tem um contexto. E essa é a dica 1. Vamos para a dica 2. A dica 2 é que lá na nossa infância, né, à medida que a gente vai tendo as nossas emoções, à medida que a gente vai tendo simplesmente as nossas emoções, novamente, né? Os adultos têm aquela mania de sempre querer corrigir, né? É uma mania que vem para o bem, né? Os adultos estão preocupados em tornar aquela criança, uma pessoa adaptável ao social. Por isso essa mania de interferir e corrigir. Por exemplo, uma criança não quer dividir seu brinquedo, ou uma criança tá chorando porque foi mal na escola ou brigou com algum colega na escola. E observe o tipo de intervenção que vai ensinar para a criança que os motivos dela não são importantes. Puxa, mas não precisa chorar por isso. Nossa, mas você está exagerando. Não, mas isso aqui não é importante. Essa boneca não é importante. Então, claro, né? Então, quando a gente olha do nosso contexto adulto, onde pagar contas é importante, onde não sujar a roupa é importante, observar uma criança ficar chateada por causa de um coleguinha ou por causa que não queria dar a sua boneca, alguma coisa desse tipo, parece muito menor, parece uma coisa sem sentido, mas a gente tem que lembrar que a gente precisa entrar no universo da criança. Então, quando a gente entra no contexto de verdade daquela criança e a gente vai falar para ela que não tem motivo dela chorar, então quer dizer que as emoções dela estão erradas ou ela tem algum problema com ela? Não, ela tem motivos dela chorar, dela ficar com raiva, sim. Então, a gente tem que cuidar com essas intervenções o tempo todo de querer cercear, de querer corrigir as emoções. Se uma criança está chorando, então porque ela está chorando, ela tem vontade de chorar e de se expressar dessa maneira.
isso vai fazendo com que a criança, pouco a pouco, aprenda que as emoções dela e as reações dela estão erradas. E vai fazer, obviamente, com que ela se desconecte dos motivos dela pelas quais ela faz tal coisa ou escolhe outra determinada coisa. E o terceiro ponto é um ponto também bem importante para a gente observar, que acontece, que é quando a gente tem ali uma discussão com nossos filhos, né? E de repente a criança se defende e a gente não permite a criança se defender porque a gente julga que ela é respondona, que ela está sendo mal educada. Opa, peraí, ela não tem direito a se defender, que ela está sendo imoral? Será que sou eu, adulto, que não quero, na verdade, ser criticado? Será que sou eu, adulto, na verdade, que não quero estar a fim de ceder em alguma parte e só quero dominar e só quero corrigir o tempo todo e nunca quero ser corrigido? Então a gente tem que observar que a gente não precisa ceder, mas a gente precisa sim dar ouvidos à defesa da criança. Né? A gente não precisa concordar com ela, mas a gente precisa sim permitir que ela treine a sua defesa e a sua argumentação, porque esse é o trabalho dela, explicar para nós os motivos dela, e os motivos dela sim também são importantes. Então essas 3 ações vão pouco a pouco ensinando para o indivíduo a perceber o seu bom senso, a perceber e se dar conta de todos os seus motivos para fazer aquilo que ele está fazendo, porque tem motivos, a gente só se desconecta deles ao longo do tempo aí, por causa da nossa educação. E enfim, tem mais coisas por aí, mas de repente eu deixo para um outro vídeo. O que é importante agora são esses três pontos. Enfim, a gente vai aí chegando no final, porque agora vem a nossa cereja do bolo. A partir do momento que eu aprendi a desconectar dos meus motivos, do que eu vou fazer? Eu vou importar os ideais de fora, aquelas coisas, aquelas regras rígidas ou politicamente corretas do que deve ser feito aqui. Então eu vou começar a introdução alimentar do meu filho, então tem que ter necessariamente todas as categorias de alimentos, senão eu não sou uma boa mãe, senão eu não sou um bom pai. É isso que acontece com a gente quando a gente desvaloriza os nossos motivos e o nosso bom senso. A gente começa a importar os certos externos e tentar colocar eles forçadamente na nossa rotina, na nossa cultura, e é claro que isso não vai dar certo, né? A gente não vai adaptar essas regras às nossas capacidades, à nossa rotina, isso vai fazer com que a gente sempre esteja errado por fazer algo, ou errado por não ter feito, errado por ter tentado tal coisa, errado por não ter tentado tal coisa, a gente vai estar sempre errado, porque a gente sempre vai esquecer que os nossos motivos para ter escolhido aquilo são desimportantes. Então, lembrando assim, fazendo uma recapitulação de tudo isso, à medida que eu tomo uma decisão de oferecer um alimento para o meu filho X, eu vou estar consciente dos motivos pelas quais eu estou fazendo isso. É por quê? Porque eu acho isso mais correto, isso é adaptado para mim, isso é fácil para mim, né? Ou eu estou tentando me forçar a fazer de um jeito, porque na verdade eu não confio nos meus motivos, então eu estou brigando contra mim o tempo inteiro e na verdade o meu bom senso vai por água abaixo, né? Vai pro beleléu e na verdade aqui se instala um verdadeiro caos na minha casa porque eu não escuto o meu bom senso. Então, esse é o grande motivo aí, queridos, da culpa na maternidade, na paternidade e nas outras áreas da nossa vida também. Pergunta que não quer calar. Afinal de contas, o que eu faço então, Marina? Quando eu me sentir culpado, o que a gente deve fazer? Bem, o primeiro ponto é, estou me sentindo muito culpado por tal coisa. Deixa eu olhar aqui, fechar os olhos por alguns segundos e me perguntar qual que é o meu motivo, qual que era o meu contexto? Eu estava cansado? Eu estou exausta? Eu estou estressado? Eu estou com uma carga muito longa de trabalho e por isso eu tomei essa decisão, por isso eu quis fazer pelo caminho mais fácil? E lembrem assim, quando a gente se pergunta isso, a nossa mente, a primeira coisa que ela faz é não, você fez isso porque você é um péssimo pai mesmo, porque você é uma péssima mãe mesmo, a nossa mente ela vai responder isso, você não pode cair nessa tentação aí, tá? Então, olhe de verdade
com muita honestidade para você e pergunte: puxa, qual que é o contexto que me trouxe aqui para tomar essa decisão? Você tem sim um motivo para isso e você vai se conectar com isso. Muito bem, queridos. Esse é o recado que eu vim trazer para vocês hoje. Se você é novo por aqui, aproveite e se inscreve no canal, porque quem em sã consciência não ia querer uma vida ou uma população com menos culpa? Bom, é isso. Curte lá também se você gostou e compartilha com as pessoas que você acha que precisam desse conteúdo. É isso, queridos. Até a próxima. Mua!